Olá, estamos chegando com Cidade em Foco, desta terça-feira, 23 de junho, aqui pela TV Sudeste, ao vivo, sempre 100% informação local. Muito obrigado para você que está aí do outro lado, nos dando essa audiência, espalhado aí pelos 4 cantos da cidade. E se você quiser participar mais ativamente do programa, é só ligar 99505-1374, 99505-1374 ou pelo e-mail tvsudeste@hotmail.com. E lembrando que os nossos vídeos para você ver e rever estão disponibilizados no YouTube, tudo para que você possa ter acesso total e restrito à programação da TV Sudeste. E hoje, daqui a pouco nós temos as informações de utilidade pública e prestação de serviço, as notícias com Andréa Bussardi girando pela cidade, inclusive as policiais, mas aqui no estúdio, como sempre, nós temos a entrevista e hoje nós vamos falar da tradicional medicina chinesa. Está aqui o doutor Cristiano, eu vou dar um bom dia aqui ao doutor Cristiano e o nosso tema aqui do estúdio. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tião, muito obrigado aí pelo convite. E um bom dia para os telespectadores aí da TV Sudeste, e espero que hoje nós possamos aí elucidar algumas questões em relação às terapias avançadas da medicina tradicional chinesa e aonde ela pode atuar na saúde e no bem-estar dessas pessoas que necessitam dela, né? Isso, agora que nós já complementamos o doutor Cristiano, nós vamos dar um giro, vamos saber o que está acontecendo pela cidade, o que aconteceu de ontem para hoje. E só tem uma forma da gente ficar bem informado, que é acionar a repórter Andréa Bussardi. Bom dia, André. Alô, André. Bom, daqui a pouquinho, então, o repórter Andréa Bussardi chega com as informações policiais. Programa ao vivo, por isso, de vez em quando a gente tem algum probleminha do contato, até porque André está aí, repito, girando pela cidade. Mas, doutor, então vamos dar o nosso pontapé inicial na entrevista, a gente falando da tradicional medicina chinesa. Agora, primeiro vamos trocar em miúdo, eu já ia aprofundar um pouquinho mais, mas quando se fala em tradicional medicina chinesa, o senhor tem um consultório, uma clínica, que tipo de atendimento é feito na clínica? Pois não. Tião, vamos primeiro compreender o que é a medicina tradicional chinesa, Por que tradicional chinesa, Porque, na realidade, dependendo de onde nós estamos, hoje nós vivemos no Brasil. Então, qual é a nossa medicina tradicional? Nossa medicina tradicional é a medicina alopática, a medicina cartesiana, na qual nós conhecemos dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano. Porém, como eu tive a oportunidade de estar presente, de morar no Oriente por um tempo, e a gente observa que lá a medicina tradicional é uma medicina um pouco diferente da nossa, A medicina chinesa, ela engloba terapias avançadas que formam essa medicina, como a acupuntura, a parte de massoterapia. A massoterapia, que a gente conhece como massagem, são massoterapias aplicadas para ortopedia, para neurologia, para pediatria, para geriatria, para medicina interna. Existem também, dentro da medicina chinesa, a quiropraxia, que é um procedimento específico para realinhamento biomecânico da coluna vertebral, ou seja, para problemas de coluna de uma maneira geral. A fitoterapia chinesa, chamada Tsunyao, com também a farmacologia chinesa, reflexologia podal, auriculoterapia, ventosoterapia, moxa-bustão. Então são inúmeras terapias que formam uma medicina, que é essa medicina que é feita em hospitais, em clínicas, em ambulatórios, comumente na China. Então ela quando a gente aqui no Ocidente fala medicina tradicional chinesa, é porque é a medicina que é exercida dentro de clínicas, hospitais e ambulatórios na China, por exemplo, no Japão, em outros países do Oriente. A medicina oriental é muito ampla. E especificamente na minha clínica aqui na Praia do Morro, que já faz 10 anos que eu estou aqui em Guarapari, essa cidade me acolheu muito bem, daqui eu não saio mais, atendemos com todas essas terapias avançadas.
Então nós buscamos entender e encarar o ser humano de uma forma holística. O que é holístico? O que é holos, né? É justamente o todo, compreender o ser humano como um todo. Não tão somente com um problema de coluna, um problema respiratório, digestivo, um problema urinário, enfim, mas encarar o ser humano de uma forma que a gente compreenda ele de uma forma geral, ampla, e possa tratar com essas terapias todas a razão do problema, a raiz do problema, e não tão somente os sintomas e as consequências que estão sendo geradas por aquele problema. Ou seja, então o médico, nessa tradicional medicina chinesa, ele já é, por si só, um clínico geral. Podemos dizer assim? Sim, ele é um clínico geral. Eu vou te dar um exemplo. Você chega no hospital em Pequim, você está com uma dor de coluna, por exemplo, uma crise de hérnia de disco, vamos supor. Ele vai primeiro ser consultado por um médico, esse médico tradicional chinês. Ali ele vai ser direcionado para departamentos dentro do hospital. Ele vai para o departamento de acupuntura, o departamento de massoterapia ortopédica, o departamento de manipulação vertebral, que é a quiropraxia, o departamento de moxa-bustão e, por último, vai para a farmácia. Diferente da nossa farmácia aqui, é uma farmácia natural, não é uma farmácia química, não é uma farmácia que vai gerar remédios, né? Como o nome já diz, remédio é para remediar, mas sim matéria médica naturais, tanto vegetais, minerais quanto animais, que ali ele vai fazer uma formulação para que você possa ter um anti-inflamatório, um antibiótico, um analgésico, um antibimédico, um antiácido natural, sem efeitos colaterais ou adversos, e dali vai para casa para poder tomar a sua medicação natural e ter os seus retornos necessários no hospital, para os departamentos, para fazer o tratamento junto a essas terapias avançadas da medicina chinesa, como eu falei, acupuntura, massoterapia, manipulação vertebral, dentre outras. E na clínica a gente atua com todas elas. O senhor já está aqui em Guarapari há 10 anos, desde janeiro de 2005. É mineiro, né? Sou mineiro, mas embora muito tempo longe de Minas, até mesmo antes de vir para Guarapari, eu morava na cidade serrana do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, onde lá nós tínhamos uma escola que ministrava os cursos técnicos e pós-graduação em acupuntura e massoterapia, e também uma clínica que atuávamos também nessa área, né? Mas aqui em Guarapari desde janeiro de 2005. E que tipo de comparação o senhor pode fazer, quer dizer, dentro dessa chegada do ano 2000 para cá, em 2005, de 2005, em termos de receptividade, ou seja, essa procura pela medicina tradicional chinesa aumentou nesse período? É claro, qualquer lugar que você chega e você não é conhecido, é novo, né? Obviamente, inicialmente a clínica não tinha a mesma quantidade de pessoas que hoje frequentam, né? Hoje meus pacientes, hoje eu atendo de 1 da tarde até as 10 da noite, de segunda a sexta-feira, com a agenda lotada sempre, né? Mas obviamente no início, tudo no início é mais difícil, você tem que ser conhecido, as pessoas têm que conhecer o seu trabalho. E uma coisa que eu deixo muito clara sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, é que a maior propaganda e a melhor delas, embora hoje aqui de uma forma ou de outra isso não deixa de ser uma divulgação, né, do meu trabalho, mas principalmente o que eu sempre busquei é levar ao conhecimento do público em geral o que é a medicina tradicional chinesa, onde ela atua e o que ela pode ajudar o ser humano. Isso é uma questão de utilidade pública, né, fundamental. Mas, obviamente, a gente tende a crescer com a propaganda que é a melhor de todas, que é o boca a boca. É aquele paciente que vai à procura de um resultado, e isso eu falo com muita categoria para dizer nesse sentido. As pessoas, os pacientes, eles buscam o resultado, eles buscam a melhora da sua queixa, né? E isso que tem que ser atingido, é esse o objetivo. E atingindo esse objetivo, obviamente ele vai indicar um amigo, vai indicar um parente que sofre com alguma queixa e que, se ele se beneficiou, ele vai poder indicar também, né? Exatamente. 11 horas e 25 minutos, estamos conversando aqui com o doutor Cristiano sobre, né, a medicina tradicional chinesa. Doutor, e isso faz um atendimento nesse tempo, tem alguma restrição? Ou seja, o senhor atende desde criança, né?
essa pergunta, alguém está do outro lado, claro. Essa pergunta pode sim remeter só a dizer, peraí, mas eu não estou em 2005 não, hoje já é conhecido. Mas enfim, quem está do outro lado, esse atendimento pode ser feito, enfim, crianças de 6 anos de idade, até pessoas de 80, 90, quer dizer, há algum tipo de restrição, ou se atende um público específico? Olha só, eu volto com outra pergunta. A medicina que a gente conhece, ela pode ser utilizada com qualquer um? Então, da mesma forma, é uma medicina que cabe a qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer complexão física e com qualquer doença. Obviamente, não adianta uma pessoa chegar num consultório, numa clínica especializada em medicina tradicional chinesa com uma fratura exposta, né, de tíbia. Não tem o que se fazer, tem que ir para o hospital fazer a cirurgia e não tem outra opção. Agora, quaisquer patologias, quaisquer doenças, tanto do sistema osteoarticular, muscular, digestivo, urinário, reprodutor, enfim, gástrico, hepático, renal, não importa, a medicina tradicional, como uma medicina, ela vai atuar de forma significativa, sim. Então, obviamente, hoje na clínica a gente atende 70% dos casos problemas osteoarticulares, problemas de dor. Primeiro a coluna, depois joelho, ombro, dentre outras articulações, né? Agora, também atendemos agora no inverno muito problemas respiratórios, né? Alergia, sinusite, rinite alérgica, problemas de cefaleia, então problemas de gastrite. Então é muito amplo, embora a procura maior seja relacionado ainda à dor. Isso culturalmente, porque as pessoas conhecem mais a acupuntura, né, do que as outras terapias e tem uma visão maior relacionada à dor, né, e principalmente à coluna. Mas é muito mais amplo do que só tratar de coluna e só tratar de problema articular, né? Mas não existe exceção. Crianças também. E essa questão, vamos falar então da medicação. Você está falando da tradicional medicina chinesa, que não entra na tradicional medicina chinesa o produto químico. Não. Então vamos exemplificar logo por exemplo, sinusite, como o senhor disse, que é muito comum, principalmente nessa época, mudança de tempo e tal. Qual é o tipo de tratamento, no caso da medicina chinesa, certo, com a sinusite? Vamos entender primeiro a questão do não medicamento, né? Por que não utilizar remédio? Por que não utilizar alopatia? Por que não utilizar a química dentro desse contexto das terapias avançadas da medicina chinesa? Porque, em primeiro lugar, quem produz todas essas substâncias nessa terapia que a gente trabalha é o próprio organismo humano. Nós temos uma farmácia interna dentro de nós, que produz anti-inflamatório, que produz antibiótico, que estimula, quer dizer, de forma bem estimulada, você consegue fazer com que o nosso próprio organismo seja o nosso melhor benfeitor, é a nossa grande farmácia. Então, por isso que não há necessidade da intervenção química. Pelo contrário, o meu trabalho é justamente diminuir ou extinguir a medicação química, que, em muitos casos, ela ajuda por um lado, porém, ela gera um outro malefício por outro lado. Tanto é que existe contraindicação, existem efeitos colaterais, existem efeitos secundários, né, dentro da medicação química. Qualquer medicamento químico existe efeito colateral. A acupuntura não existe efeito colateral. Por quê? Porque é o seu corpo, o seu organismo que está produzindo aquilo que você precisa naquele momento para poder ajudar dentro daquele conceito. O senhor me perguntou sobre a questão da sinusite. A questão alérgica, principalmente, a alergia não existe cura para alergia, né? Nem na medicina ocidental, nem na medicina oriental. Porém, você tem como não ter o sintoma da alergia. E isso está ligado ao seu sistema imunológico, ao seu sistema de defesa. A acupuntura faz o quê? Joga o seu sistema imunológico para cima, você estimula o seu sistema de defesa a ficar mais forte. Dessa forma, a doença ou a alergia, o sintoma, ele não aparece, né? Essa é a grande diferença. Você fortalecer o organismo para que ele não tenha doença e não querer aniquilar a doença de forma química, medicamentosa, agredindo o próprio corpo. Isso aí pode ser, por exemplo, uma caminhada, que seja uma pessoa que precisa fazer exercício, for sedentário, caminhar, coisa desse tipo. Qualquer atividade física, qualquer benefício que você vai gerar para o seu corpo,
o seu corpo vai trabalhar em prol de você mesmo, não tenha dúvida. A acupuntura nada mais é do que isso, que estimular o corpo para que ele possa funcionar melhor. E ele funcionando melhor, não deixa a doença se instalar. Isso aí. Estamos conversando com o Dr. Cristiano aqui sobre a tradicional medicina chinesa, 11 horas e 30 minutos, é o Cidade em Foco, e nós já estamos fechando aí com o Dr. Cristiano, mas, quer dizer, até porque nós vamos fechar, porque senão a gente tem que ficar uma tarde, nós já tem que daqui a pouco sair para o atendimento, porque é muito vasto realmente, né? É um campo muito vasto da medicina. Sim, claro. De maneira geral, mas ainda cabe algumas questões, como por exemplo, alguém que já está assistindo, eu falei que o senhor já deve estar saindo, já vai sair daqui a pouco para atendimento, ele deve estar perguntando, mas em que hora, em que local atende o doutor Cristiano, em que horário? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, de 13 horas até as 22 horas, eu atendo até as 10 da noite, às vezes até as 11 da noite, dependendo do caso, na Avenida Praiana, aqui na Praia do Morro, número 815. O telefone, se eu permitir, eu deixo o telefone da clínica, que é o 3361-4805, 3361-4805, e tão somente com horário pré-agendado, né? Eu só atendo com pré-agendamento de uma maneira geral. Então estamos lá, de segunda a sexta-feira, de 1 até as 10 da noite, normalmente, servindo aí a população de Guarapari e região, né? Porque eu atendo pessoas que vêm de fora também. Isso aí, é o atendimento. E, bom, então a gente fecha com o doutor Cristiano aqui, e mais certamente ele voltará no seu programa para a gente ainda ter outras, que eu dei até o exemplo da sinusite. Alguém em casa dizendo, mas podia ter falado de outra, eu quero saber. Tem tanta mas o senhor coisa também não vai poder. Falar. Eu peguei como exemplo que o senhor também não vai poder. Claro. Uma consulta aqui no ar, né, doutor Cristiano? Então a gente agradecemos a sua presença aqui na TV Sudeste, e como eu disse, voltaremos a falar da tradicional medicina chinesa, e aqui dentro do programa do Cidade em Foco. Eu que agradeço a todos aí pela audiência, e o que a gente puder ajudar nesse sentido, estaremos aí à disposição. Isso aí, agradecemos ao doutor Cristiano. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vem para a reta final do Cidade em Foco.